com Cido Oliveira, em nossa junqueira, a manhã mais gostosa, domingo de prosa. O nosso Domingo de Prosa de hoje nos leva a uma viagem de um bairro de Junqueirópolis que já foi cidade, contado por Felisberto Angioletti, que morou, estudou e trabalhou no Salgado Filho. É a nossa história de hoje. Outro roceiro viver no sertão, com mulher e filho, suas criação, a roça de milho, o seu alazão. Seu ranchinho novo pra lá do espigão. Domingo e dia santo, vai no catira, disfarçando a mágoa na viola caipira. A moda é bonita que o povo admira. O verso é saudoso, a morena suspira. Nos dias de chuva, o riacho espalha, vai na pescaria. Quando não trabalha, acende seu pito e nada atrapalha. Caboclo é feliz no seu rancho de paia. O Brasil caboclo tem a linda cena, as tardes são prece, a noite é poema. O luar de prata, a manhã serena. Bom dia a todos, estamos iniciando a nossa entrevista de hoje do Domingo de Prosa com o Felisberto Angioletti, um baluarte junqueirópolense, tem muita história para contar e é uma lenda viva do Salgado Filho, foi morador do Salgado Filho quando era cidade e tem muita história para contar hoje aqui no nosso Domingo de Prosa. Felisberto, bom dia. Bom dia, Cido, bom dia aos ouvintes aí do Domingo de Prosa, programa seu de sucesso ultimamente. Muito legal. Felisberto, vamos falar um pouquinho da sua história. Conta pra gente da sua chegada em Junqueirópolis, de onde você veio. A sua família veio fazer o que aqui na região? Na verdade, do Salgado Filho, né? Bom, em Salgado Filho, eu sou oriundo de Monte Aprazível. Em Monte Aprazível, meu pai, em 49, veio para Tupi Paulista, bairro Guaraciaba. E de lá nós viemos para Junqueirópolis. Meu pai sempre foi trabalhador rural, colono, inclusive, naquela época, né? Filhos de italiano vieram para trabalhar no café. E meu pai veio para Tupi Paulista, trabalhar na fazenda do seu Napoleão, e depois de lá viemos para o Salgado Filho. Naquela época, o Vitor Camargo Bodini, que recebeu essas terras da Sequestre, chamava-se Sequestre naquela época, era 55 mil alqueires de terra, recebeu do Getúlio Vargas para lotear e vender. Eu não sei se muitos falavam que foi sequestrado as terras, outros que o Getúlio Vargas deu a ele, e na parceria ele vendeu. E aí, como morávamos lá em Guaraciaba, e a notícia que corria que estava loteando, vendendo terras, e o pessoal queria, quem tinha dinheiro para comprar uma terra naquela época era difícil, e ele facilitava de 2 a 5 anos para pagar. E aí o meu pai veio para cá, visitou aí e comprou uma chácara, 3 alqueires de terra, e pertinho aonde ia ser o município, que a intenção era de virar cidade lá, um municípiozinho. Quando nós chegamos lá, tinha apenas uma serralheria.
né, de madeira, e meu pai construiu uma casinha na cidade, que era o início da cidade, e ficava bem em frente ao campo, inclusive um campo de futebol construído, e ali fizemos a nossa primeira morada em 1952, se não me falha a memória, junho, julho. Quantos anos tinha o Felisberto? Eu tinha 9 anos de idade. E seu pai veio para tocar a lavoura? Meu pai veio para tocar a lavoura. Aliás, ele e um avô meu derrubaram a mata, descoivararam, tacaram fogo, limparam e fizeram a plantação. Que lavoura que era naquela época? Era café. Café? Café. Era o áudio café? Ah, café. Meu pai tinha... sobrava um pouco de um pastinho lá para o fundo e tal, mas na época eu me lembro cerca de 5.000 pés de café. E meu pai tocava sozinho, ele e o meu avô. Um avô que veio junto, o avô vinha mais em companhia. Dava uma mão. Ele era pai da minha mãe, né? Viúvo, chamava Domingo de Marques. Fez história aqui em Juqueirópolis. Tomou conta da casa do Atenas aqui, enquanto vivo. Olha aí. Você chegou e você ajudava naquela época ou só estudava? E estudava onde? Não, você sabe que naquela época, com 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, ia para a lavoura. O meu pai plantou café, descoivarou, plantava o café, e naquela época plantava o café na cova, fazia a cova, plantava a semente e nascia. E depois que nascia, tinha que limpar a cova de café e tal. E a gente, moleque naquela época, ajudava a limpar a cova, meu pai plantava arroz nos vãos, né? Enquanto o café era pequeno, você plantava arroz, plantava feijão, plantava milho nos vãos. E meu pai colheu e plantou muito arroz, colhendo muito arroz. Eu ajudei a carregar, naquela época cortava com ferro, cortava arroz, né, empilhava e batia naqueles batedores, batia o arroz, milho bastante e feijão. Feijão na época plantava-se o feijão e depois tinha um malhador de feijão para bater, né? Secava e no a gente de moleque ficava ajudando a rodar e tal. Primeiro ia à escola de manhã, porque no Salgado Filho, quando nós chegamos lá em 52, já para 52, eu perdi um ano de aula, né, praticamente. Em 53 é que eu dei continuidade. Mas eu ia à escola de manhã, 11 horas ia para casa, almoçava, pegava a merenda, que chamava, né? Merenda, o caldeirão, o café, o pão e tal, e levava para o meu pai, e lá já ficava, e só vinha embora quando o sol escondesse. Ela não tinha horário de trabalhar até 4 horas, 5 horas, 6 horas, não. Às vezes a gente ficava olhando e falava, pai, já está tarde, né, tal. Falando, não, o sol não escondeu ainda, o sol vai embora depois do sol esconder. Então esse era o trabalho da gente. Né? Já tinha escola lá no bairro ou tinha que ir estudar em outro local? Não, no Salgado Filho tinha uma escola, mas só que a escola do Salgado Filho só tinha primeiro, segundo e terceiro anos. Naquela época era 4 anos, né? Então você tirava diploma, quarto ano de grupo, tirava diploma, tudo. Colocava a bata, tudo. A bata, tal, cordão, modelo, tudo teatinho, tal, ajeitado. Eu tenho até o diploma aí de quarto ano de grupo que nós tiramos na época. Eu fiz quarto ano de grupo na escolinha, bairro Escolinha. Que tinha escola maior. A escola maior. Ali tinha o quarto ano. Então a gente vinha de ônibus do Salgado Filho, saía de lá às 7 horas e vinha até a escolinha, ficava até às 11, depois esperava o ônibus que vinha para Junqueirópolis, ele voltava às 11 horas, meio-dia praticamente. Mas muitas vezes, como o ônibus passava tarde, a gente saía 10 para as 11 e tal, a gente, pé na estrada, andava 7 quilômetros a pé, chegava em casa, da escolinha em casa, e depois de casa montava a cavalo
e ia levar a merenda para o meu pai e de lá continuar o serviço até o dia. O dia. Qual que foi o auge do Salgado Filho? Que o patrimônio se incorporou e... Olha, Salgado Filho, quando nós chegamos lá, tinha umas 10, 12 casas só e um restaurante, um hotelzinho e a serraria, né? Aí incorporou bem Salgado Filho de 54 para frente. Aí, 54, 55, se não me falha a memória, nós tínhamos no Salgado Filho o escritório do Bodini, que era a sede dele lá, a serraria, o escritório, tínhamos o hotel em frente ao escritório, hotel, restaurante, inclusive as professoras que iam dar aula no Salgado Filho, na 14, no Brasil por ali, ficavam nesse hotel. E ali começou. Depois montaram um cinema, armazém, dentista. O primeiro dentista de Salgado Filho chamava-se Mendonça. E tinha o armazém, assim que a cidade, que o município foi crescendo, o Rubens Bodini, que era o filho mais velho do Vitor Camargo Bodini, gostava muito de esporte, de futebol, criou o campo de futebol lá e montou o time. Ele procurava buscar funcionários para a serraria e para o escritório, elementos que jogavam futebol, e montou lá um time quase que imbatível na região, de Lucélia até Panorama, Tupi Paulista, era um dos times mais fortes que tinha na época. E lá nós formamos também um time de garotada, né? E tinha um rapaz... Aspirante. Né? Não, é de garoto mesmo, de 10 a 13 anos de idade. E nós tínhamos um dos melhores times aqui da região. E o Bodini bancava isso aí tudo, né? Tinha fardamento, tudo certinho? Não, com fardamento, chuteira. A minha primeira chuteira, eu comprei com 11 anos de idade. Sabe que jeito? A gente trabalhava na roça, estudava durante a semana, de segunda a sexta trabalhava na roça. Aí o meu pai era barbeiro. Ele fez um puxado na casa, do lado, e sábado e domingo ele cortava o cabelo. E eu engraxava sapato. Certo. Lá? Ganhava o dinheirinho lá no Salgado Filho. Eu engraxei muitas vezes o sapato do Vitor Camargo Bodini. Do Rui Bodini. Ele ia cortar o cabelo. Ele cortava o cabelo, ele vinha de Marília. Geralmente ele vinha final de semana, ficava quinta, sexta, e até domingo, aí ia embora para Marília, voltava para Marília. Ficava lá no Salgado Filho Rubens, e tomava conta do escritório e tal. E ele chegava na sexta-feira ou na quinta-feira, ia direto na casa do meu pai, estacionava em frente à minha casa, que era uma casa bem humilde, com um Cadillac, a Chevrolet, lembra do Cadillac? A gente era moleque, olhava o Cadillac assim, só via metade da roda, né, do pneu branquinho embaixo, e ele pegava aquele Cadillac lá, encostava em frente da minha casa, ia lá, chamava meu pai de Marinho Barbeiro. O Marinho, vem cortar a barba. Aí chegava lá e cortava a barba com meu pai. Né? Então a cidade realmente começou a evoluir daí para frente. Né? Aí ele deu a intenção de lotear a cidade toda. Ele copiou inclusive o loteamento de Araçatuba, que fazia aquele loteamento que centralizava tudo, aquele triângulo, fechava tudo na praça principal que ia ser. Tinha praça? Já tinha. Nós tínhamos lá, onde era o restaurante, a praça, a colônia ali, onde o pessoal se reunia, e no campo de futebol, né, que era lugar de lazer. Todo domingo tinha jogo, treinava durante a semana. Lá tinha um dos melhores times de beisebol daqui da Paulista. Beisebol? Beisebol. Eu, inclusive, aprendi a comer essa comida japonesa, sushi e tal, com os japoneses, porque eu morava em frente ao campo e eu ia lá treinar também, ajudar a pegar bola lá com os japoneses e tal, né?
e a gente participava. E aí depois de 54, 55, o Curique, os japoneses que moravam lá, compraram uma empresa e começaram a montar a empresa de ônibus. A primeira jardineira, não era nem ônibus, né, chamada de jardineira, o apelido dela era Maria Fininha. O motorista, sabe quem era? Pai do Rui, Rui da ambulância. O Braulino. O seu Braulino. O seu Braulino. O seu Braulino era da Vila São João, né? Mas ele foi para o Salgado Filho e era motorista de ônibus. Que era o motorista da jardineira. Ele era o motorista da jardineira. Passava lá em frente de casa, pegava lá embaixo e vinha para Junqueirópolis. Vinha de manhã e voltava à tarde. O Salgado Filho, ele começou primeiro do que Junqueirópolis. Como é que foi essa história? Junqueirópolis, na realidade, é de 45, né? Início e tal, mas 49 foi realmente a parte que Junqueirópolis começou a crescer. Salgado Filho, praticamente, 49, 50, estava começando também. E se houve uma história, né, muito, com a família Bodini, que o seu Vitor Camargo Bodini começou a ser muito popular e tal, e o nome dele expandiu muito para fora, e o governo do Estado, naquela época, eu não lembro bem quem era o governador em 52, mas me lembro que 54, 56, depois vieram o Ademar de Barro, Carvalho Pinto e tal. E o Bodini começou a lotear e vender lotes, já tinham vendido vários lotes. O finado Raduan montou armazém lá e loja de tecidos. O Salgado Filho. Salgado Filho. Tinha tudo isso. Tinha o dentista, tínhamos escritório, aí montou cinema, tinha cinema, professores, então tínhamos vários professores. E aí no hotel, além do restaurante, tinha o hotel, as professoras dormiam lá. E aí depois disso, além do Raduan, o pai da Marlene, do Celso Pires de Araújo, a Marlene, ele tinha um armazém lá também, montou um armazém lá também. A Marlene é do Salgado Filho, veio do Salgado Filho também. Veio para a cidade antes que nós. Mas aí então, o que aconteceu? O Vitor Camargo Bodini, todo mês de junho, fazia uma festa de arromba lá no Salgado Filho, e a cidade inteira aqui de Junqueirópolis, Irapuru, Pacaembu, descia para lá, certo, num churrasco que ele dava. Eu acho que ele era devoto a Santo Antônio, alguma coisa, e ele dava esse churrasco. O churrasco era feito com valetas e varas de bambu. Aí tinha aquelas tinas grandes, né, os tonéis, ele enchia de carne, matava 20 cabeças de boi e cortava, já entregava tudo salgadinho, tal, temperado, e o pessoal vinha com a fila, cada um pegava o bambu, passava lá, enchia o bambu de carne, ia lá na valeta, fazia, assava, e ele, além da carne, dava o pão e mandioca também. E o Pai Mirri? O goró, o pessoal comprava. Era comprado. Tinha que comprar. E como é que gelava a cerveja naquela época lá? Ah, era difícil. Era difícil. Tinha cerveja? Tinha. Olha, na época que eu me lembro, eu comecei, aos 13 anos de idade, eu frequentava muito o hotel e o restaurante lá, que era quem tomava conta do restaurante, era o irmão do Vitor Camargo Bodini, chamava-se Breno Bodini, pai da Vera Siniciato. Ele era o gerente do hotel e do restaurante, era irmão do Bodini. E ali a gente frequentava, tinha jogo de baralho, a pessoa jogava, e naquela época nem televisão existia, né? Era só rádio, radinho de pilha e tal. Inclusive na minha casa, meu pai tinha um rádio, nós chamávamos de Pioneer, né? Pioneer, né? Pioneer. Mas o rádio só ligava às 4 horas da manhã para ouvir Torres de Florenço, Jaraque Ratinho, essas coisas. E depois ia para a roça
E só ligava à tarde para assistir de novo os Caipira e Hora do Brasil. A Hora do Brasil já tinha naquela época? Hora do Brasil, 53, 54. Já tinha. Então, aí Salgado Filho começou a crescer. E a intenção do Bodini, na realidade, era fazer de Salgado Filho uma capital regional. Como é Prudente hoje, regional, seria lá. Seria lá. O que ele fez? Ele construiu uma sede na barranca do rio, Vale do Aguapeí, que é o Rio Feio, uma sede monstro de sobrado, de vidro e tal, com lugar para o pessoal já descer para o rio para pescar, para receber os políticos, os visitantes dele lá. Ele tinha uma sede lá e tinha uma outra sede no Cafezinho, que eram os cavaleiros que tomavam conta aí. E naquela época, aí quando ele começou a querer fundar, a intenção dele era de... naquele tempo, comarca era Lucélia. Depois passou para Gabu, mas era Lucélia. A intenção dele era puxar a oficial, que hoje é o asfalto, naquele tempo falava oficial, de Lucélia, Pacaembu, Tupi Paulista, fazia conexão com Tupi Paulista e Andradina. Essa era a intenção dele. E daqui, Junqueirópolis, Salgado Filho, Valparaíso e Araçatuba. Então ali ia ser um trocamento. E as duas estradas passando pelo Salgado Filho. Passando pelo Salgado Filho. A intenção, o projeto já estava montado. Inclusive, ali no Salgado Filho, o pessoal teria que fazer o entroncamento e esse asfalto que passou aqui depois, isso aconteceu depois que o Bodini perdeu a política. Em 1956, se não me fala a memória, era 55 para 56, houve eleição para governador do estado. E os dois candidatos a governador convidaram o Vitor Camargo Bodini para sair como deputado. Ele optou, era o Carvalho Pinto e o Ademar de Barros. Ele optou pelo Ademar de Barros. O Ademar de Barros acabou perdendo a política para o Carvalho Pinto. E o Vitor Camargo Bodini tinha muita gente que trabalhava para ele, fora, Guaraçaí, em Valparaíso, nessas cidades vizinhas, aqui em Junqueirópolis. Inclusive eu vim com o Ned, era um funcionário do escritório, com um jipinho daqueles 54, 55, tinha, fazer propaganda do Bodini aqui em Junqueirópolis, na Juriti, aqui na Colorinha, Juriti, Duas Barras, Vila São João, passava com o jipe e a gente pregando os cartazes do Bodini nos postes. Eu fiz esse serviço junto com o Guari, que era irmão de uma amiga do Bodini que tinha lá no Salgado Filho, chamava Irene. Ele era jogador de futebol, goleiro lá do Salgado Filho. E a gente vinha com o jipe fazer propaganda aqui. Passava em Junqueirópolis, Junqueirópolis pequenininha. Aí a gente passava a noite aqui, tinha um bar do Branquinho, né? Que fazia Bauru. Né? Ninguém sabia o que era Bauru. Mas não era o Baixinho não, né? Era o pai do Baixinho, o senhor Hermelindo. Ele tem o neto aqui, que trabalha lá no prédio. É o Maurinho. O Maurinho é neto do senhor Hermelindo, que fazia os primeiros lanches de Bauru aqui na região, foi feito lá. Era ali. E a gente passava ali, já à noitezinha, daí ia para o Salgado Filho, fazendo campanha política para o Bodini, né? E aí o que aconteceu? O Bodini entrou, Salgado Filho já estava bem, ele havia doado 10 alqueires de terra, na entrada daqui para o Salgado Filho, para o convento de Marília. Ia trazer o convento para Salgado Filho. Tinha doado 5 alqueires de terra para a usina de açúcar. E já tinha construído uma máquina de café muito grande, eu até tinha foto dessa máquina, e eu hoje estive procurando aí, não achei. E essa máquina comprava café, o Vitor comprava, o pessoal devia para ele porque comprava a terra dele.
e ficava pagando. Então todo mundo, para vender o café, tinha que ter uma ordem lá no escritório dele. Vendia para ele, pagava a conta, descontava, ou se viesse vender na cidade, tinha que ter ordem por escrito. Ele cercou o município de 3 correntes, chamava o Correntão. Essa história do Correntão, então, é verídica. É verídica, eu conhecia. Uma ficava lá que saía para o Taquarussu, lá na Iranha, saía para Duas Barras, lá embaixo, e ia para Tupi Paulista. Ninguém passava Tupi Paulista sem passar no Correntão. Aqui no cafezinho tinha os cavaleiros que tomavam quando o Correntão, que era o trânsito maior, era aqui. E no Paturi, Estrada 10, Paturi, que saía para Pacaembu, outro Correntão. Lá ficava um capanga dele lá, o José Honorato. José Honorato tomava conta lá naquele Correntão. Lá embaixo era o Perigoso e aqui eram os cavaleiros. Tomavam conta. Ninguém saía com produto de dentro do município sem ordem do escritório, naquela época o Porto e o NED, que era, foram funcionários de lá, que eu trabalhei de office boy uma época lá, uns 2 anos. Então ali pegava a ordem para... E meu pai, como era muito chegado com o Bodini, se tornou amigo dele porque era barbeiro, fazia barba dele e tal, ele deu por escrito para o meu pai uma ordem, meu pai passava direto, nunca precisou parar, porque tinha a ordem dele lá, dada essa amizade que criou, simplesmente de ser barbeiro dele, né? Prestar o serviço. E tem uma passagem do Bodini com a minha família, com meu pai, que eu tive uma irmã que já nasceu paralítica. Naquela época não tinha vacina de paralisia infantil nem nada. Então nós foi saber, notar que era paralítica mesmo com 3 meses de idade e tal. E ela era paralítica. Meu pai chegou a levar ela em Tambaú, no Padre Donizete e tal. Aí não teve jeito, não teve cura, e ela vivia sempre numa cadeira de roda e na cama. E naquela época, os colchões da gente, a gente fazia com palha ou paina. Paineira? Paina enchia o colchão, Aí quem tinha colchão de paina era chique, né? Era bom demais. Eu dormi no colchão de palha. Eu dormia demais. O que aconteceu? Em 54, 55, saiu o primeiro colchão de mola. Aqui na região ninguém tinha. Era novidade. Aí num sábado, lá para as 3, 4 horas da tarde, o Vitor Camargo Bodini encostou o Cadillac dele em frente à minha casa, com um colchão de mola amarrado em cima do Cadillac. E fez Presenteou. Eu até me emociono, né? Na época a minha irmã, com aquela dificuldade, a minha mãe e tudo, aí ele trouxe e entregou, falou, olha, esse é um presente que eu trouxe para a menina, colchão de mola, foi o primeiro colchão de mola que entrou lá na... Salgado Filho. Foi na minha casa. Foi na sua casa para sua irmã. Para minha irmã, com o Vitor Camargo Bodini. Então, temos muita história. Você trabalhou no banco, lá tinha banco aí o Bodini... Loja de roupa, tudo isso? Não, tinha o Raduan, tinha tecido, eu não estou lembrando bem o nome do pai da Marlene, que tinha lá, ele tinha armazém, vendia também. Era um armazém bom. Era secos e molhados, né? Que se chamava. O Raduan tinha tudo, vendia tecido, vendia tudo. Aí eu trabalhei, acho uns 2, 3 meses com o Mendonça, lá na auxiliar de lavar seringa, naquela época, né? Lavar seringa, para dar injeção. Ele, além de farmacêutico, era dentista. Então tinha farmacinha lá e era dentista. Eu fui ser ajudante dele lá, com 10, 11 anos de idade. Depois me chamaram para... Eu jogava muito futebol naquela época, disse, moleque, eu tive lá e o Bodini, pessoal, me chamaram um dia e falou, você não quer trabalhar no escritório? Aí meu pai falou, pai, pode ir. Tem que falar com meu pai. Meu pai liberou, falou, pode ir, ele me ajuda na roça e tal, mas pode ir. E ganhar não precisa nem dar ordenado.
Aprender. Para aprender. Naquele tempo tinha essas Aí, coisas. Tinha dessas coisas. Aí eu fui trabalhei de office boy lá no escritório, na época boa. Depois aprendi a cubicar madeira. Naquela época a gente cubicava madeira numa maquininha chamada Facite. Você dava para trás, deve fazer cubicação. Acho que o Saqueto aqui deve ter uma. Que o pai dele morou no Salgado Filho também naquela época, o pai do Saqueto, e tinha caminhão de tora, aquele tempo para carregar tora, descarregar ele, o Vicente, o Saqueto, o Vicente. O Vicente, por exemplo, era pai da mulher do Romero. Tá, do Oswaldo? É o do Oswaldo, é a Marineide. Não me lembro o nome dela. Eles moravam lá e o Vicente era sogro dele, né? E trabalhava lá. Então, eu ficava ali, ajudava a publicar madeira e tal, no escritório. Fazia o serviço de... E tinha um posto de gasolina também. Tinha posto de gasolina lá? O Bodini montou um posto dele. Certo. Por quê? Para servir o Bodini, a família, os jagunços dele, o pessoal, aquela época chamava de jagunços, né, garotos? Nós tínhamos lá, na época, o jagunço querido do Bodini e do Rubens, que inclusive morreu com o Rubens, em Dracena, daquele velhinho, chamava Perigoso. Aí tinha o Marinhão, que era pai do finado Zé do Coco. Certo. Tinha o Raimundão, que era parente do Marinhão também. O José Honorato, que era o outro que ficava. E o José Crisante, que morou aqui. Frente à delegacia. Frente à delegacia. Também era. Pai do era também. Segurança, né? Segurança. Jagunço na época, falava. E então, eles deixavam a chave do posto de gasolina na minha casa, comigo. Porque eles precisavam, às vezes, da noite, 10 horas, 9 horas, do domingo, no sábado, abastecer as caminhonetes deles, que já tinham naquela época as caminhonetes e tal. Era só gasolina ou tinha diesel? Tinha diesel e gasolina. Já posto. A maioria era gasolina, certo. Mas quase não tinha diesel, né? Você era o guarda-chave? Eu ficava com a chave. E lá no Salgado Filho, nessas épocas de junho, julho, todo ano fazia quermesse. E essa igrejinha que tem aí, você depois vai postar aí, com certeza, tem a foto dela aí, foi construída com dinheiro de quermesse ali. Fazia as quermesses, jogo de argola, jogo de pesca, diversidade. Né? E davam umas quermesses, o povo daqui da cidade, Irapuru, Pacaembu, Junqueirópolis, ia para lá, lotava, né? Ficava cheio de gente. Sábado e domingo, dava as quermesses nesses meses de junho, e era muita festa. Então, o Salgado Filho só não foi avante, porque na eleição, o Vitor Camargo Bodini ficou tão chateado de ter perdido a eleição. Ele não ganhou para deputado? Ele perdeu por 203 votos, se me falha a memória, 203, 212, coisa assim. E ele ficou chateado com uns caras de Guaraçaí, de Morutinga, e tal, uns caras que iam trabalhar para ele, acabou, acho que sacaneando e tal, e por causa de 200 e poucos votos ele acabou ficando fora. Se ele tivesse sido candidato pelo Carvalho Pinto, ele poderia ter entrado, porque a soma dos votos daí, a divisão, ele teria entrado, mas ele ficou do lado do Ademar de Barros, e acabou perdendo a política. Inclusive, o Ademar de Barros fez um comício lá no Salgado Filho, onde era a sede do Bodini, onde hoje é a usina Rio Vermelho, lá era a sede dele. E em frente tinha campo de avião, tinha para descer avião e tudo. E ele deu uma festa muito grande lá, com o Ademar de Barros fazer o comício lá, e a campanha do Bodini lá, encerrar com um churrasco lá, com mais de 20, 30 cabeças de boi, deu carne para todo mundo. E tem até uma história assim, bem assim, de cômica, porque o Ademar de Barros bebia muito.
gostavam de... Os querosene. Ele gostava, meio mulherengo, gostava da querosene e tal. E ele ficou dormindo na casa do Bodini lá, enquanto a festa comia solta, e 3 horas da tarde, lá para as 3, 4 horas, ele ia sair na sacada do prédio lá e fazer o comício. Fazer o comício, ele e o Bodini e tal. Aí vai, toca a festa, daí a pouco, quando foi lá para as 2 horas, 2h30 da tarde, deu um repolito lá, e o Nélio, o pessoal do escritório, corre, fala, o que foi? Falei, rapaz, vai lá, avisa o pessoal, porque o Bodini vai dar um pau no Ademar de Barro. Eu falei, o Ademar de Barro está bêbado lá em cima, está de cueca, samba canção, querendo fazer o comício lá na área, de cueca, samba canção. E sem ninguém lá. Embriagado, lá em cima. E lá embaixo estava cheio. Estava cheio de gente. Tinha muita gente. Aí aquele corre-corre foi para lá, e aí conseguiram dar um banho nele lá, e botar uma camisa na calça dele, aí fez, mesmo naquela... Tinha tomado umas a mais. Acabou fazendo o comício lá. E encerrou a campanha política lá. Né? Essa casa que você fala que o Bodini construiu lá na Barranca do Rio, é a casa que tem até hoje lá, onde o pessoal fala que dormiu a Eva Vilma, artistas vinham lá naquele lugar. É a mesma casa? É. Ela, inclusive, no fundo tinha uma visita. Tem uma escada. Tem uma escada que sai lá no Rio, né? Hoje mora o Bento. Bento mora hoje nessa casa. O Bento, eu conheço o Bento muitos anos, né? O Bento. Mas na realidade, quem mandava lá não era bem o Bento, era o irmão do Bento, eu não estou lembrando o nome dele. E o Bento ficava. Aí depois o irmão foi embora e o Bento ficou lá. Implantaram a usina. Aí implantou a usina e tal. E o Bento tinha uma mulher que trabalhava no Bradesco, inclusive. Isso. Passava ônibus intermunicipal lá no Salgado Filho? Tinha uma linha de ônibus? Era só. Como é que o povo ia de uma cidade para outra? Ali ia de carro, de caminhão, de carroça. Para Pacaembu, por exemplo, dava para ir pela estrada nova, chamava Lagoa, de lá ia para o Paturi, do Paturi saía para Pacaembu. E de lá também saía para Valparaíso, por lado de lá do Rio Feio, atravessava o rio. Era uma ponte meia... A ponte era aqui ou a ponte é onde está hoje lá? É onde está hoje, só que era uma ponte de madeira e tal. Nós íamos jogar futebol em Valparaíso, a gente ia de caminhão, na carroceria de caminhão. E chegava ali no rio, a gente parava para tomar água na beira do rio ali. Quantas vezes eu tenho uma foto. Tinha uma foto aí que estava, nós fomos jogar lá. Mas aí eu já morava aqui em Junqueirópolis nessa época, né? Foi em 1959. Como é que foi a sua vinda para Junqueirópolis? Então, aí como o Salgado Filho começou a acabar tal, e deu uma geada em 1955, acabou com o cafezal tudo por lá. Meu pai tinha chácara, queimou o café, vou vender, vou embora da cidade. Aí vendeu, em 57, 58, vendeu, e aí nós viemos para Junqueirópolis. Junqueirópolis já era maior do que lá? Já era cidade? Já bem crescido. Porque Salgado Filho, de 55 a 58, estagnou, parou. Aí Junqueirópolis começou a crescer. Em Junqueirópolis começou lá na Sebastião de Oliveira, lá embaixo, né? Certo. Era lá que era... A cidade era lá? É lá que começou. Lá tinha a máquina de café do Álvaro Junqueira, e ali começou. Depois subiu para cá, construiu na sede do Bradesco, aí vai subindo para cá. Por isso a Rui Barbosa hoje é uma ruinha, porque na realidade a Sebastião de Oliveira é que ia ser a rua principal da cidade, lá embaixo. Certo. Aí vieram para cá. Então eu vim, meu pai, nessa época eu tinha já passado pelo escritório, aí eu estava trabalhando com o Raduan, no armazém dele, lá vendendo tecido, aprendendo a vender roupa, né, tecido, medir roupa, tal. E
ganhei até um apelido. O tecido era bom naquela época, né? Era qualidade, né? Aí nós viemos para Junqueirópolis em 1958, mas acho que agosto de 58. Qual foi o apelido? Meu? Rapaz, eu tive vários apelidos. Eu cheguei a ser, lá no Salgado Filho, os gaúchos lá, porque o Bodini lá, a Irene, o Ariosto, o Renê, que eram 3 irmãos, e a irmã, que vieram de Caxias, do Rio Grande do Sul, e eles me chamavam de guri, né? Ô guri, chama o guri lá para vir treinar a gente aqui no gol e tal. Aí a gente, tal. Salário mínimo chega aí, porque eu era baixinho, não crescia até lá, né? Até 56, 57 era pequeno. Jogava futebol, e eu cheguei a jogar em 1957, antes de vir para cá, que em Junqueirópolis tinha um time que chamava o Gleca, né? Da Juventude. O Valdivino chegou a jogar nesse time. O Vila? O Gleca, da Escola Técnica de Comércio. O Vila jogou nesse time do Gleca. E foram jogar no Salgado Filho, contra o time do Salgado Filho. E eu, com 13 anos de idade para 14 anos, já ficava na reserva do time titular de lá. Batia mais ou menos a bolinha lá, e era meio cupicha lá do Bodini, né? Então, estava dentro. Estava lá. Aí no segundo tempo, eu até entrei no segundo tempo, eles chegaram lá para jogar contra o Salgado Filho. O Salgado Filho, no primeiro tempo, meteu 3-0. Aí no segundo tempo botou eu para jogar, outros moleques, eu até acabei fazendo o 5º gol. Nós ganhamos deles 5-1 lá. Até hoje o Valdemir me conta aí e fala, eu lembro a sua, vocês deram de nós lá no Salgado Filho, né? Aí nós viemos para cá. Assim que eu cheguei aqui, nós mudamos. No segundo dia, o Feizo Baby, pai da Munira, veio na minha casa. Aí chegou lá, me procurou. Antes de abrir o comércio... Já tinha quantos anos quando você veio para eu cheguei aqui em 58, eu estava com 15 anos. 15 anos, rapazote. Já fazendo 15 anos, 14 para 15 anos. Então, pessoal, se você quiser saber mais da história do Felisberto Angioletti, história de Junqueirópolis, fique ligado no próximo domingo. Continuidade com o Felisberto aqui no nosso Domingo de Prosa.